Boa noite, boa tarde, irmãos. Pode escolher se é boa noite ou boa tarde, porque eu não tenho coragem de falar boa noite com esse brilho todo lá fora, não é? Hoje é um dia muito especial para nós. Eu tenho a impressão que na contabilidade de Deus, ele é muito mais especial do que na nossa contabilidade. É o dia em que o povo de Deus é lembrado, através da celebração da ceia do Senhor, do sacrifício de Jesus por nós e do maior de todos os prêmios, maior do que todas as coisas que podem comparar, que foi a dádiva do perdão através de Jesus. Normalmente nós celebramos a ceia do Senhor logo após o louvor, e dada a natureza da mensagem que nós temos adiante, como uma exceção, eu tenho decidido, eu acho que é uma boa decisão, que nós faremos ao contrário. Ao invés de fazer a ceia do Senhor agora, celebrarmos agora, nós vamos deixá-la para depois do sermão. Sendo assim, queria liberar a Nath e nossas crianças para ir para a sua classinha. Hoje, os jovens, pastor Silas, têm decidido que eles permaneçam conosco, e eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, onde nós vamos estar estudando a 8ª mensagem para pequenas igrejas, que o Senhor usou o seu servo para escrever. Ali estão os pequeninos. Logo após, os nossos irmãos do louvor vão estar aí apostos e serão chamados para nos abençoarem com a direção de outros cânticos. Pai querido e amado, oh Deus, eu sinto tanto a fragilidade dos argumentos que eu possa usar do ponto de vista humano. Sinto tão de perto, Senhor Jesus, o meu ser tão inadequado e incompetente para trazer corações à Tua luz, à Tua realidade, e nem mesmo para trazer o meu próprio coração à Tua luz. Por isso eu quero clamar pelo nome de Jesus, humildemente, pedindo que o Senhor nos livre de nós outros mesmos, Senhor, e que o Senhor nos dê a bênção que o Senhor deseja nos dar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos estão em Colossenses capítulo 1. Hoje nós, creio que vamos terminar esse capítulo, e eu quero passar um breve resumo, a hora que eu falo em resumo, eu estou aprendendo que resumo tem que ser breve. Então, eu quero repetir para vocês, rapidamente, as linhas principais daquilo que nós temos aprendido juntos. Quando nós buscamos conhecer a vontade de Deus, nós vivemos nesse estilo de querer saber dele. Senhor, qual é a tua vontade? Como o Senhor deseja que eu proceda? Como o Senhor deseja que eu fale? Como o Senhor deseja que eu caminhe? Quando nós vivemos dessa maneira, o Senhor nos atende, Ele nos capacita a fazer a sua vontade, que é muito mais importante. Nós não configuramos aquela pessoa tola que construiu a sua casa sobre a areia. Todos se lembram bem dessa famosa parábola de Jesus, onde Ele comparou aqueles que ouvem a sua palavra, mas não a praticam, com pessoas que constroem a sua casa sobre areia. Os sábios são os que constroem a sua casa sobre a rocha, são aqueles que levam a sério a sua palavra. Muito bem, esse é o grande primeiro ponto. É importante nós lembrarmos que esta é a pessoa que vive uma vida digna, quando ela observa aquilo que o Senhor diz, e quando pela graça ela obedece aquilo que o Senhor diz, e Deus está contente com ele. Esse deve ser o meu objetivo. É uma dificuldade, eu me esqueço que esse é o grande objetivo de Deus para mim. Eu não sei ao teu respeito, mas eu preciso estar sendo lembrado, e Deus é tão bondoso, e Ele provê os meios para que eu me lembre. Ele dá uma série de boas consequências deste proceder, de buscar a Deus, pedindo a sua vontade e a força para realizá-lo. Oh, Renatinho, obrigado, querido. Obrigado. Ele nos diz uma série de coisas boas. Uma delas, que eu quero destacar, porque ela é a que segue conosco para o final do capítulo, é que Deus, a estas pessoas, Ele confere essa virtude que é a perseverança. É
a firmeza de propósito que não vem como resultado da sua educação, da sua obstinação, porque você é uma pessoa de palavra. Não, Ele próprio confere a perseverança que nos faz permanecer firmes até o fim e sermos salvos. Mateus 24, versículo 12. Nos últimos tempos o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será. Essa perseverança é uma operação da graça de Deus em nós. Nós não somos, nessa noite aqui, nós não somos melhores, nós não temos mais qualidades do que pessoas que talvez alguns conheçam, talvez alguns possam se lembrar, que caíram na fé, que naufragaram na fé. Nós estamos expostos aos mesmos fatores. E se nós temos perseverado, os que têm perseverado no caminho do Senhor, é somente pela graça do Senhor, pelo clamor que nós fazemos à graça do Senhor, para que Ele nos conduza, nos mostrando sua vontade e nos dando a força para executarmos a sua vontade. Bom, uma consequência inevitável de quem persevera na fé é que eles serão perseguidos. É um assunto que eu acho assim meio difícil de pregar, porque quem é que gosta de ser perseguido? Nenhum de nós. Não é o esporte favorito de ninguém aqui. Ser perseguido, ser desprezado, não ser chamado para festa, ser cortado de círculos de amigos e outras coisas assim, essas coisas sociais. Mas o Senhor nos chama para essa vida, quando Ele nos diz: aquele que amar a sua própria vida mais do que a mim, ele vai perder a sua vida. Mas aquele que a perder por conta do amor a mim, amor ao Evangelho, este a salvará. É uma pregação de Jesus que é a sua mensagem mais frequente ao longo dos Evangelhos. Não existe outra que Jesus pregou tantas vezes, portanto, tão importante que nós pensemos a esse respeito. A vitória no sangue de Jesus, a partir da perseguição, que você vai ficar entregue ao léu. Deus, Ele é muito mais poderoso do que o inimigo. Ele permite que passemos por dificuldades durante algum tempo, e há vitória no nome de Jesus. Nós lemos uns trechos tão bonitos lá em Apocalipse, onde alguém pergunta: e quem são esses que estão chegando vestidos de branco da grande tribulação? Ele falou: esses são os que não amaram a sua vida até a morte. Esses são aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor. Foram perseguidos, foram mártires, mas a vitória final está garantida. Lá em Cuba, o Senhor nos deu a lembrança de um corinho que aprendemos com o Rick Cordones lá em Naranja, que é muito precioso, sustentou meu coração nos momentos de falta de eletricidade, calor de 42 graus e dificuldade falando com o povo, às vezes difícil de se comunicar com eles. E ao ver tantos obstáculos e o coração começa a derreter junto com o calor, o Senhor nos lembrou dessa mensagem. Diz mais ou menos assim: a vitória, a vitória, a vitória no nome de Jesus. A vitória, a vitória, a vitória no nome de Jesus. Nunca poderá o inimigo roubar a paz de nossas almas, pois a vitória, a vitória, a vitória no nome de Jesus, pois a vitória, a vitória, a vitória no nome de Jesus. Que coisa tão singela e tão simples. Quando nós chegamos do lado de lá do rio, nós vamos ver, uau, aquela musiqueta tão simples, ela tinha toda a razão, ela descrevia todo o processo. A vitória no nome do Senhor Jesus. Tá bem? Buscando a vontade do Senhor, nos tornamos perseverantes, somos perseguidos pela nossa perseverança, por aqueles que nos observam, mas a vitória no nome de Jesus. Entrando no sermão de hoje, usando ainda algo que nós mencionamos, Jesus apresentou intensamente na sua oração ao Pai, João capítulo 17, o seu propósito de que nós fôssemos unidade na igreja dele.
Interessante esse capítulo, ele ora primeiramente aqueles que são os discípulos dele na época, João, Pedro, Tiago, aqueles 11 que ele havia escolhido, 12, Lucas já estava caindo fora, e ele pede, Senhor, guarda-os, eles não são mais do mundo, eles são teus, porque o Senhor os deu a mim, guarde-os. E aí ele muda de tom, ele diz assim, e eu quero lhe pedir também, para que o Senhor me ouça quanto àqueles que ouvirão a tua palavra, que eles pregarão. Que ele está falando a respeito de quem? A respeito de nós. E ele diz em 3 versos, por 5 ou 6 vezes, clamando ao Pai, faça com que eles sejam um. Que eles sejam um conosco, que eles sejam um entre eles, que eles tenham unidade. Irmãos, esta é uma coisa muito séria. É uma coisa que nós temos que parar e pensar. Quando nós ouvimos pregações do tipo que nós tivemos há 2 domingos atrás, quando dissemos que nós, seu povo, devemos buscar essa graça, o poder de Deus em nós, para lutar pela unidade do povo de Deus e nos afastando de tudo o que possa comprometê-la, não julgando, perdoando sempre, abrindo mão dos nossos direitos, não fazendo fofoca. Vocês não imaginam, ou talvez imaginam, como é intenso isso no coração de Jesus. Como é intenso ele querer manter o seu povo unido. Sim, mas é só pelo poder dele. Sim, mas nós podemos buscar o poder do Senhor. Eu trouxe aí um pastor brasileiro para dar uma pequena mensagem para a igreja, que eu sinto que às vezes nós precisamos ouvir gente de fora. Achei muito rica essa mensagem, Miriam me mandou, e eu queria compartilhar com vocês. Pode passar, Ti? Poderia pedir que alguém apagasse a luz ali do lado, a luz aqui, a gente tivesse um pouco mais de boa qualidade na projeção. Obrigado, Cá. Obrigado, Renato. Vamos ver? Pastorzinho enfatizando essa... A Bíblia chama o fofoqueiro, o caluniador, de diabo. Já aconteceu com você de você ter uma má visão de uma pessoa pelas coisas que algumas pessoas falavam dela e depois você chegou a conhecer ela pessoalmente e você falou, cara, nada a ver, essa pessoa é uma pessoa super legal, uma pessoa super honesta, uma pessoa super humilde e você tinha ouvido um monte de coisa ruim a respeito dela? Quando você conhece a pessoa pessoalmente, você percebeu que tudo que você ouviu era errado. Quando você lê a palavra de Deus lá em 2 Timóteo, capítulo 3... sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. Essa palavra caluniadores aqui é a mesma palavra que diabo. A tradução dela no grego é diabolos. Quando a Bíblia diz assim, resistir o diabo e ele fugirá de vós, essa palavra diabo é a mesma palavra que aparece aqui em caluniador. Então, quando a pessoa ela é um fofoqueiro, quando ela é um caluniador, ela é pior do que um demônio. Porque um demônio a gente pode expulsar da igreja. Um demônio a gente pode repreender no nome de Jesus. Mas quando a pessoa ela é o diabo, ela fica infiltrada na igreja por muito tempo, causando muito estrago. E você vai entender por que esse tipo de pessoa é a coisa que Deus mais abomina. Lá em Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19, diz assim, 6 coisas o Senhor odeia, mas a 7ª abomina a alma de Deus: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que apressam correr para o mal, a testemunha falsa e a 7ª, o que semeia contenda entre os irmãos. O que semeia contenda entre irmãos, é isso que abomina a alma de Deus. Se você vê a lista das 6 coisas que Deus odeia e a 7ª, que é a pior que todas, entre essas 6 diz assim, aquele que derrama sangue inocente. A Bíblia está dizendo que Deus abomina mais aquele que semeia discórdia entre irmãos que o próprio assassinato. Está dizendo aqui, ó, entre as 6 coisas, aquele que derrama sangue inocente. Mas a 7ª, que é semear discórdia entre irmãos, Deus abomina mais do que isso. Então, para você ver a gravidade do que é um caluniador, a armadilha que nós não podemos cair é que você ouve uma coisa dessa pessoa e você repassa. Então, você está sendo conivente com o diabo. Você está sendo parceiro
daquele que está semeando fofoca. É fácil identificar um fofoqueiro. Normalmente você vai ver as frases que ele começa. Nem te conto, você não sabe da última, você não vai acreditar. Não é querer falar mal de fulano, mas... Então quando a pessoa vem falar pra você, cara, eu não quero falar mal de fulano, mas você viu o que ele fez? Você não sabe o que eu ouvi a respeito dessa pessoa. Quando alguém começa com esse tipo de conversa, você tem que correr, você tem que cortar, falar, cara, eu não quero escutar esse tipo de coisa. Não seja conivente com o diabo. Quando você dá ouvido para as pessoas que falam mal das outras pessoas, você tem que lembrar de uma coisa. Provavelmente você será o próximo que ela vai falar mal. Então quem fala mal de alguém para você, depois vai falar mal de você para alguém. Quem causa calúnia, quem causa fofoca, ela está diretamente atacando a esposa de Cristo. Ele está atacando a igreja do Senhor. Ele está destruindo aquilo que Deus mais ama, que é a sua igreja. Então, se você é um caluniador, se você é um fofoqueiro, você é um inimigo da igreja, você é um inimigo de Deus. Quando você ouve alguma coisa sobre os teus irmãos, você deve ficar calado, você deve orar por eles, você deve levar isso para o teu joelho, para a tua oração. Se o tempo que as pessoas gastam falando mal uma das outras, elas gastassem orando, nós não teríamos tantas divisões, tantas calúnias e tantas coisas horríveis que estão acontecendo hoje na igreja. Quando Jesus tinha um problema com alguém e sabia que a pessoa estava errada, Jesus falava isso na cara dela. Jesus falava na cara para os fariseus, vocês são sepulcros caiados. Jesus não falava nas costas, Jesus não ficava levantando contenda contra alguém. A pessoa que é fofoqueira, a pessoa que é caluniadora, o diabo não ataca ela, o diabo não persegue ela. Essa pessoa ela não vai ser atacada, ela não vai receber retaliação. Por quê? Porque ela é amiga do diabo. Ela está fazendo mais estrago dentro da igreja que os próprios demônios. Ela é a melhor amiga de Satanás. Obrigado, pastor Pedro Medina. Esteja onde estiver. Gostaram ou não? Muito bom, muito pertinente a nossa lição. Mais tarde nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E tem o capítulo mais usado para dar base para esse momento santo, é o capítulo 11 de 1 Coríntios. Eu não sei se eu teria escolhido lá nos primórdios esse capítulo para ser usado com tanta frequência. Porque, na verdade, esse capítulo, ele não é um capítulo de inspiração, de aprovação, pelo contrário. Paulo está repreendendo um erro na igreja de Corinto. Esse erro que ele diz, está lá na sua Bíblia, eu não vou ler o trecho todo, esse não é o nosso assunto. Ele está lembrando, há divisões entre vocês. E aí ele diz, vocês acham que eu posso aprovar vocês nisso que vocês fazem? E o que vocês fazem? Cada um se apressa e come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Ou seja, desprezam a igreja de Deus e humilham os seus servos. Isso não é aceitável, o contexto é diferente, porque a ceia do Senhor era celebrada com uma refeição onde as pessoas matavam a fome, era um jantar completo, a igreja se reunia para essa finalidade. O que acontecia naquele contexto? Revelando algo que Deus está reprovando. Acontecia o seguinte, tinha pessoas que eram melhor de vida, que eles tinham seu transporte, seu cavalinho, seu burrinho, seu camelinho, seja o que for. E existiam os pobres que por alguma razão ou outra, ou por serem escravos, muitos escravos na igreja primitiva, eles não saíam em tempo, não chegavam na hora. Chegava lá, tinha só a pena do frango, comeram tudo, não sobrou nada. O que revelava desprezo por parte daqueles que iriam chegar. Porque se quem iria chegar mais tarde fosse o rei, certamente essa atitude não teria sido assim. Verdade ou não? Então, uma acepção de pessoa, sabendo que quem fica para depois são os pobres, alguns os desprezavam e são repreendidos pelo apóstolo Paulo, que bondosamente ensina para eles assim, que todo aquele que participar da ceia do Senhor, desse jantar que eles tinham antigamente, hoje é um pedacinho de pão, um cálice de vinho, representativos daquilo que é o principal, mas todo aquele que tiver esse desprezo, ele comerá a ceia do Senhor indignamente, ele será culpado de pecar contra o corpo de Cristo, contra a igreja do Senhor Jesus, contra o seu próprio sangue. Então ele diz, é melhor que você se examine,
Porque quem come sem essa percepção, sem discernir, come e bebe para a sua própria condenação. Desprezar pessoas no corpo de Cristo é motivo de condenação por parte de Deus para aquela pessoa que despreza o desprezado. E ele explica de uma forma muito temível o resultado disso, dizendo assim: esta é a razão, é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormem. Pastor, lá em Corinto também dormia na igreja, não é só aqui na cabeceira. Não é esse tipo de dormir que ele está falando. Ele está falando a respeito de pessoas que estavam sendo advertidas pelo Senhor, recebendo enfermidades como resposta do Senhor pelo desprezo com o qual tratavam a sua igreja, e alguns acabavam morrendo antes do tempo, por ação do Senhor, completamente consistente com a sua palavra em João capítulo 15, onde diz: aquele ramo da videira que não dá fruto, o pai o arranca, o lança fora e o põe para queimar. São coisas terríveis, são situações que o Senhor nos dá graça para evitar, porque não há uma opção boa como resultado para aquele que pratica essa série de coisas, que leva então ao desprezo da palavra, desprezo da igreja do Senhor. Nós passamos algum tempo contextualizando essa questão na semana passada, e lemos o texto de Colossenses capítulo 1, versículo 25, aliás, não lemos. Ele diz assim: dela, você tem na tua Bíblia, capítulo 25, isto é, da igreja, eu me tornei um ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós vemos aqui Paulo descrevendo a sua função como apóstolo, como ministro do Senhor, dizendo: gente, essa responsabilidade que Deus me deu, isto que Ele me atribuiu, que eu apresente a vocês plenamente a palavra do Senhor. Nos dias que nós vivemos hoje em dia, existe muito movimento, nós sentimos essa pressão, não que alguém a faça, mas a própria observação daquilo em que a igreja está se transformando, essa instituição chamada igreja. E não poucas vezes nos sentimos inseguros, porque parece que igreja inclui tantas outras definições. Inclui, sei lá, aquelas luzes que piscam, umas fumaças que sobem, um show legal. Não estou usando show com ironia, mas assim, a parte apresentada que seja uma parte grandiosa. Eventualmente, igrejas são levadas que tenham recursos e que adotarão uma forma de culto desse tipo. Só o que não pode é haver um comprometimento daquilo que é fundamental. Se não, deixa de ser igreja. No momento em que não há um servo do Senhor que diz assim: esta é a minha função, esta é a responsabilidade que Deus me atribuiu de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. Quando isso deixa de existir, a igreja morreu. Não existe possibilidade da igreja viver, porque é a palavra que alimenta o povo. Ele segue no versículo 28, dizendo: nós, isto é, os pastores, o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria de Deus, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Amados, é uma luta, e eu quero dizer que eu sou muito feliz por estar engajado nesta luta. Apresentar a palavra de Deus para as pessoas, para que as pessoas, de alguma forma, considerem a palavra, e se houver uma discrepância entre o que elas têm praticado, aquilo em que elas creem, os seus hábitos, para que elas caiam em si e digam: uau, eu estou caminhando por um caminho equivocado, eu vou voltar aos caminhos do Senhor. E dessa maneira, elas possam chegar no último tempo com esta avaliação do Senhor: você está andando perfeitamente em Cristo. Essa é a luta dos pastores, essa é a luta que deve ser a luta dos pastores. Nós temos que nos esforçar em pregar a palavra
e fazer com que ela seja transmitida de uma forma clara, de uma forma agradável, compreensível. Nós temos que nos virar, pedir graça a Deus, para que vocês entendam a palavra de Deus. É um compromisso bilateral, é como se fosse um casamento. Ninguém pode fazer pessoas que não querem ouvirem a palavra de Deus. Mas não se vive com esse pressuposto, não vão ouvir mesmo, então não vou pregar. Não, o pastor é chamado para, com toda a sabedoria, para ele se gastar. Enquanto sobrar algo nele, ele vai se gastar para mostrar para o povo o caminho do Senhor. Quer gostem, quer não gostem, quer persigam ou não, mas por parte do povo, eu quero mostrar que a boa reação, ela é contemplada por Deus. Há um ganho maior do que deixar o pastorzinho alegre. Há um ganho muito superior a este. E é bom que nós saibamos que é a graça de Deus que atua nos pastores. Aqui não existem mártires, não existem pastores vítimas, não existe nada disso. Porque a graça de Deus nos capacita a fazer aquilo que Ele nos tem chamado a fazer. Às vezes a gente pede ao Senhor que nos dê maior adesão, que nos dê pessoas que simpatizem mais com a causa, que vistam a camisa e outras coisas assim, porque é tão bom estar acompanhados. Mas não tem perigo, da parte de Deus, Ele quer providenciar, Ele providenciará uma voz, sempre, que conte para isso por amor a vocês, por amor a nós, por amor a mim também. Não faltará a palavra do Senhor, não faltará a oportunidade de você olhar, pesar a sua vida e dizer, eu preciso mudar. Jesus, eu preciso da Tua graça, preciso que o Senhor, eu estou completamente equivocado. Mantenha-se vivo, isso é manter-se vivo, isto é manter-se diante do Senhor de uma forma em que Ele pode fazer alguma coisa em nosso favor. A respeito dos sofrimentos, porque isso nos encaminha no estudo final do capítulo 1. Conforme eu disse, os sofrimentos virão. Não há como evitá-los, o desprezo é parte do pacote de ser servo do Senhor Jesus. Mas o que não faz sentido, amados, são sofrimentos desnecessários, infligidos sobre o povo, pelo próprio povo de Deus. Isto requer uma tremenda explicação, um esclarecimento, e isto eventualmente requer alguma atitude da parte de Deus por nós. Porque a verdade, conforme diz o pastor Bill Hybels, lá de Chicago, ao redor de Chicago, onde está indo morar o pastor Casella, por sinal, está de mudança, não é? O pastor Bill Hybels diz assim, gente, não se enganem, igrejas não são organismos, se você preferir, organizações que tendem a ficar cada vez mais fortes. Não, igrejas, a tendência das igrejas é se tornarem enfermas, diminuírem e morrerem. É necessário luta, é necessário servas que estejam nas mãos do Senhor, que tenham vidas piedosas, piedade sendo amar a Deus e trabalhando para o seu reino, trabalhando para conquistar os seus propósitos. É necessário que pessoas assim tomem o seu lugar, se posicionem corretamente, para que a igreja se mantenha viva. Alguns vão dizer, que igreja viva? Essa morreu, eu vou na outra, etc. e tal. As coisas não são assim. Veja, por exemplo, alguma coisa do dia a dia. Fulano tem aí uma infecção grave. Eu tive uma infecção grave há pouco tempo atrás. Venci a infecção. A bactéria morreu e eu não morri. Mas veja que interessante, a bactéria que causa infecção, se ela lograr matar o hospedeiro, todo mundo está me entendendo, né? A bactéria fazendo estrago e o hospedeiro é o paciente que eventualmente vai sucumbir, vai morrer. Sabe o que acontece com a bactéria? Ela morre também. Não tem glória na vida da bactéria, não, a menos que ela seja transmitida para uma outra pessoa, o que às vezes acontece, mas não há escapatória. Todos perdem. Algum tempo atrás o Flávio passou para mim, eu procurei, Flávio, cadê você? Eu perdi, eu queria passar hoje de manhã lá em Naranja, a nossa abertura. Uma dessas crônicas, que claramente é uma piada, mas que eu achei muito interessante, muito apropriada, que conta a respeito do domingo em que o pastor não apareceu na igreja.
era um domingo glorioso, estava todo mundo feliz, e etc. Então foi feita a abertura, e depois outra coisa. Chegou uma hora que o pastor tinha que falar, e o pastor não estava. É muito interessante. Estou pensando em pôr no nosso broadcast isso para você ler e dar umas boas risadas. E o pastor não está, e o pastor não aparece, e o pastor não avisou. E vão para o vice-moderador e perguntam o que houve, o que aconteceu. Eu não estou sabendo de nada, mas será que alguém ficou doente? Foram na casa do pastor, a porta está trancada. A vizinha diz assim, olha, saiu todo mundo vestido com roupa de ir para a praia. Ir para a praia, esse homem sabe o que ele tem que fazer, ele está pastor da igreja há 20 anos, o que aconteceu com ele? E o fato é que o homem desapareceu. Ele, com a família, não existia lugar onde eles puderam encontrar. Chegou o culto da noite. E o pastor não apareceu. E alguém foi dar uma palavra, mas não estava preparado. Falaram, irmãos, hoje nós vamos cancelar o culto da noite, porque, infelizmente, não sabemos o que aconteceu com o nosso pastor e ele desapareceu. Aí foi uma comitiva à casa do pastor, ver o que está acontecendo. Tarde da noite, queimado de sol, vermelho como uma lagosta, o pastor chega com a sua família, todos, oi, tudo bem? Como estão vocês? Dá um tempinho que eu vou tomar um banho. Tomou um longo banho, enquanto a comitiva esperava, e chegaram, então, o que está acontecendo com você? Pastor, o que houve? Eu fui na praia. Mas o senhor, como é possível? Isso não é férias, o senhor não avisou, o senhor não deixou ninguém encarregado, o senhor não foi... Mas é isso que vocês estão fazendo comigo. Todo mundo sai, todo mundo falta, todo mundo vai para outro lugar, todo mundo vai acertar. Ninguém está ligando a mínima. Vamos ser democratas. Vamos fazer as coisas da mesma maneira. Certamente essa não é uma proposta. Certamente essa não é uma solução. Mas eu queria que vocês olhassem a posição em que vocês se encontram, a igreja do Senhor Jesus, e vissem que, pela bondade do Senhor em vocês, o comportamento há que ser diferente. Nós temos uma irmãzinha, agora ela frequenta mais lá em Naranja. Ela é um refrigério para os nossos corações. A Lúcia vai fazer alguma viagem, a Lúcia está enferma, ela tem um plantão no trabalho dela, ela cuida dos crianças imigrantes lá no sul. Ela deixa um bilhetinho. Querido pastor, quero avisar que hoje, infelizmente, não poderei estar presente, porque estou indo para Nicarágua. Quero avisar que, infelizmente... Amados, isso se chama, no mínimo, educação. Educação é aquilo que mantém os nossos contatos agradáveis quando nós temos consideração uns pelos outros. Verdade ou não é? Nós simplesmente, alguém cuidará, alguém fará a minha parte. Isto não é bom. Isto não é uma coisa boa. Nós sofremos, às vezes, sofrimentos desnecessários. Nós trazemos a público, ou nós trazemos nos nossos desejos de aceitar ou não uma pessoa, os seus modos, as suas formas de pentear, de vestir e outra coisa assim. Nós trazemos na nossa aceitação às pessoas a condição de se ela nos ouvirá ou não, porque são poucos que vão falar para a pessoa que lhe causa desconforto. É verdade ou não? A pessoa não é repreendida, a pessoa não é, e não devemos. A palavra do Senhor diz assim, aquele que está numa boa posição de repreender alguém, é alguém que ama a pessoa a ser repreendida. É alguém que tem grande interesse, coração cheio de bondade. Romanos capítulo 15, versículo 14. Então você pode repreender a pessoa que está em erro. São sofrimentos. Nós vivemos as tensões. Será que o povo vem? Será que o povo não vem? Será que o dízimo vai dar? Será que o dízimo vai dar? Ei, nós a quem estamos servindo aqui? O nosso tempo é limitado na terra. Nossa estadia é ilimitada, mas nós vamos parar diante de um Deus eterno que Ele vai avaliar a cada pessoa segundo as obras de cada um. Eu estou repetindo a palavra do Senhor. É tempo, queridos, de nós olharmos para a nossa performance e dizer, Senhor amado, o que é que eu estou fazendo de Jesus chamado Cristo? Onde que está o meu caminhar? Onde que está... Meu compromisso é com o Senhor, não dou satisfação para ninguém. Mentira. Se você tem esse tipo de compromisso com o Senhor, se você tem uma aliança saudável com o Senhor, você demonstra isso no relacionamento com... Você demonstra isso no relacionamento com as outras pessoas, que são os servos do Senhor, são os membros do corpo de Cristo, são que constituímos, no geral, a noiva de Cristo, como o pastor Medina acabou de nos dizer.
É necessário, amado, mais carinho com a igreja do Senhor Jesus. É necessário para que nós não sejamos uma fonte de sofrimentos e dores. Mas há algo muito mais destrutivo que eu creio que o texto evoca e que eu preciso trazer para a nossa igreja. Porque está entre seres humanos. Nossa igreja, por acaso, é formada de seres humanos. Então são predisposições das nossas almas, são predisposições, inclinações que precisam ser combatidas mediante a misericórdia de Deus que nos dá perdão e mediante a graça que nos dá poder para não cairmos nesse tipo de engano. Eu digo assim, que algo que é muito mais destrutivo na igreja do Senhor Jesus é manter uma muralha de separação que você construiu entre você e o seu irmão. Às vezes essa muralha, ela surge assim, por bons princípios, boas razões, usando critérios bíblicos. Por exemplo, o Senhor Jesus nos diz, Mateus capítulo 7, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Toda árvore boa dá bons frutos. Assim, pelos seus frutos vocês o conhecerão. E algumas pessoas têm norteado o seu caminhar, observando com muito cuidado, e devemos fazer assim, para um pouquinho, deixa eu ver bem, deixa eu observar bem se essa é uma pessoa em quem eu posso ou não confiar. A radicalização começa quando pessoas não leem a palavra do Senhor e extraem com as suas pinças pequenos segmentos de versículos segundo a sua boa vontade. Esse é um dos mais frequentemente extraídos dessa maneira errônea. Você diz assim, não, mas a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. A palavra do Senhor não está dizendo, poderia pregar sobre Jeremias 17 aqui, é um dos meus trechos favoritos, não farei porque esse não é o assunto do dia. Ela não está dizendo que você deve andar por aí como um paranoico oficial, não confiando em ninguém. No fim do culto alguém vai estender a mão, eu não dou mão para esse camarada, sei lá que se não me passa uma doença. Você vai no fundo, vai comer o pãozinho delicioso do paneiro, eu não como esse pão, sabe lá quando foi feito, por a mão de quem fez. Você gera uma doença social. Se não existe confiabilidade mútua, e eu não estou certamente encorajando a você depositar a sua confiança de uma forma imprudente, mas se não existe o senso de que com um pouco de prudência, um pouco de observação, não, esse camarada eu posso sentar e tomar um café com ele. Ele toma café, eu tomo suco de laranja porque eu não gosto de café. Eu posso andar com ele, eu posso caminhar com ele. Existem algumas imperfeições, eu também tenho imperfeições. Nós podemos comungar juntos, nós podemos estar juntos nos caminhos do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim, onde é que vocês pensam que entraram? Onde vocês pensam que estão? Hebreus capítulo 12. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, o monte Sinai, que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, a tempestade, o soar de trombeta, o som de palavras tais, que os ouvintes, o povo de Israel ao pé do monte Sinai, rogaram que nada mais lhes fosse dito. Por favor, para, nós estamos com tanto medo, até um animal se tocasse no monte, deveria ser apedrejado segundo a lei do Senhor. E o espetáculo é tão terrível, que até Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Vocês não chegaram a este lugar, vocês só chegaram ao Monte Sião, gente. Ao Monte Sião, ao monte onde está o templo do Senhor, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Vocês se achegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a um grupo de pessoas, eles podem não ser os mais bonitos, os mais bem vestidos, os mais ricos, os mais inteligentes lá de fora, como Paulo nos diz em Coríntios, mas eles são aquelas pessoas que Deus ama, que o sangue de Jesus remiu da morte, escreveu o nome deles na palavra da vida. Relaxe, esse é o povo de Deus. Esta é a igreja do Senhor Jesus. E mais, cuidado, não rejeitem aquele que fala. Porque se aqueles que recusaram ouvir aqueles que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, igreja preciosa do Senhor, sejamos agradecidos a Deus por ela, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência, com respeito ao Senhor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor.
Você não pode ir pisando, você não pode ir cuspindo, você não pode simplesmente tendo uma atitude de desprezo em relação à igreja do Senhor, sem que isso traga alguma consequência, e a consequência não é boa. É por amor que o Senhor traz essa palavra, para que nós tenhamos carinho pela sua igreja, para que nós nos vejamos como privilegiados e não como pessoas cheias de direito, que viemos consertar aquilo que outros estão fazendo errado. Eventualmente Deus vai nos usar para consertar algumas coisas erradas, eventualmente sim, que bom, mas é privilégio nosso. Esse conserto se faz com tanta humildade, com tanta consideração por outros que estão fazendo errado. Ele vai crescer na fé, ele vai ficar feliz. A palavra do Senhor diz assim: este povo, tantas vezes desprezado, ele é o povo que tem a redenção por meio do sangue de Jesus, o povo que foi perdoado dos seus pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus. Antes estavam longe, mas foram aproximados mediante o sangue de Jesus. E Jesus destruiu a barreira, destruiu o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era este: criar em si mesmo, Jesus, dos dois povos, um novo homem fazendo a paz. Fazendo a paz. No meio do povo de Deus, que é o povo do príncipe da paz, existe... Que fraquinho! Existe paz entre os irmãos. Busque a paz, siga, lute pela harmonia, siga. E o objetivo de Deus era reconciliar com Deus os dois em um só corpo. Ele destruiu a barreira. E ele nos conta os exemplos mais extremos de pessoas que vieram de situações mais feias nesse mundo, mais reprováveis socialmente, como ele faz lá em 1 Coríntios 6, dizendo: não se engane. Os imorais, idólatras, adultos, homossexuais passivos, ativos, ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, eles, trapaceiros, não herdarão o reino de Deus. E assim foram alguns de vocês. Mas agora vocês têm sido lavados, santificados, justificados pelo sangue de Jesus. E vocês foram enxertados no corpo de Cristo Jesus. Faz alguma diferença para você isso? Ou será que nós temos nos tornado tão cegos de achar que nós pertencemos a uma certa aristocracia espiritual e que nós somos tão melhores do que certas pessoas, que isso nos dá certos direitos? Isto não é assim, amados. Isto é um erro fatal, isso leva pessoas a se desviarem do Senhor Jesus. Essas pessoas não vão ter a perseverança de que o Senhor fala na sua palavra, amados. Não, mas eu preciso ver. Para de precisar ver, dá um tempo. Observe algumas pessoas. A palavra do Senhor diz assim: não seja exageradamente justo, nem demasiadamente sábio, porque você se destruiria você mesmo. Para de ser fiscal. Dá um tempo, observe. A pessoa está andando direito, não tem problema. Se ela tiver um bicho ruim dentro, é só questão de tempo, aquilo vai aparecer. Provérbios nos diz: até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa ou não. Observe. Mas não faça uma carreira de observador. Daqui uns 90 anos eu vou decidir o que eu faço, se eu aceito essa pessoa ou não. Isso não pode ser assim. Sabe por quê? Faz desmaiar o coração do outro. O sincero, que está se submetendo ao seu teste, que ele quer verdadeiramente viver para o Senhor Jesus, ele está dando fruto, e fazendo, de vez em quando pisa na bola, de vez em quando fala mais alto, de vez em quando chuta o pau da barraca. Todos nós caímos em tantas coisas, mas nós não podemos condicionar a aceitação de uma pessoa na igreja do Senhor Jesus por impecabilidade, porque isso não há, isso não existe entre nós. Existe, isso sim, um Salvador que se dispõe a receber a nossa confissão e nos purificar de todos os pecados. Este é o nosso Senhor. Dê oportunidade aos imperfeitos. Pessoal, não, mas ele erra de vez em quando. Ele erra, nós erramos, eu erro, você erra também. Exemplo lindo, lá em Atos 18, apareceu esse rapaz por nome Apolo. O camarada, ele era assim, uma beleza de pregador.
ele andava e ele pregava, e ele fora instruído no caminho do Senhor, e com grande fervor pregava, falava, ensinava com exatidão acerca de Jesus, mas ele só conhecia até o batismo de João, ou seja, a sua doutrina era incompleta. Provavelmente, numa época em que não existiam tantas redes sociais, meio de comunicação, ele deve ter saído da Palestina, de onde provavelmente ele era, embora tenha um nome tipicamente grego, quando João estava pregando, ele não soube sobre a morte de Jesus e nem nada. Então, a mensagem que ele pregava era uma mensagem incompleta. Vejam que coisa linda. Priscila e Áquila, um casal, o ouviram e o convidaram para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Vem cá, Apolo, nós estamos vendo um potencial tão bom em você. Você é um cara tão legal. Olha, você faz aquela igreja vibrar, mas alguma coisa você está fazendo, está falando, está errado. Vem cá, vamos ensinar para você. Tintim por tintim, vamos ensinar direitinho. E ele saiu dali. Eu quero ir para a Caia, antigamente era o nome da Grécia. Eu quero ir. E os irmãos o encorajaram. Vá sim, meu filho, vai lá pregar a palavra do Senhor. Isto é igreja. Esse é amor do Senhor, onde nós nos encorajamos uns aos outros. Rejeitar a fé é fechar os olhos e o coração para fatos e provas. A pessoa está no seu meio dando provas. Ele é bom, ele é querido, ela é legal, cumpridora dos seus deveres e direitos. Mas eu não sei não, preciso de mais uns anos de observação. Não adote essa posição, em nome de Jesus. Existe um texto em Mateus 21, eu não posso lê-lo todo, porque ele é muito longo, onde os fariseus chegaram a Jesus e falaram assim: por que é que o senhor faz essas coisas todas? Questionando a autoridade de Jesus. Jesus fala: por quê? Eu não vou responder a pergunta de vocês sem vocês responderem uma pergunta de mim. João Batista, conheceram João Batista? Sim, conhecemos, claro, esteve no nosso meio. Ele era de Deus ou não era de Deus? Aí então eles pensaram, se reuniram, vamos decidir essa questão. Se nós falarmos que ele era de Deus, ele vai dizer assim, Jesus vai dizer para nós: então por que vocês não creram nele? Porque não creram. Se nós falarmos, ele não era de Deus, aí nós vamos estar em problema, porque essa multidão toda que está ao nosso redor vai dizer, eles não creram em alguém que era de Deus. Percebe? Então eles pensaram e chegaram para Jesus. Nós temos a nossa resposta. Qual é a resposta? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Jesus olha para eles e diz assim: eu também não vou responder para vocês aquilo que vocês me perguntaram. Pastor John Piper diz assim, que o significado mais profundo da resposta de Jesus é assim: eu não converso com esse tipo de pessoas. Não tem resposta para vocês. Não existe o que pode agradar vocês. Não existe algo que vocês vão dizer, vão tirar o chapéu e vão dizer assim, é verdade, as coisas estavam certas. E Jesus segue esse acontecimento com duas parábolas. Uma dessa parábola dos 2 filhos, todo mundo lembra. Jesus diz para um dos filhos: filho, vai trabalhar na vinha. Eu falei: vou sim, papai. E ele não foi. E ele fala com o outro, fala: filho, vai trabalhar na vinha, outro marrudo. Eu falei: não vou não. Mas depois pensou: puxa, eu fui tão grosso, tão mal educado com meu pai. E ele foi. E ele pergunta: e quem é que fez a vontade do pai? Eu falei: foi o segundo que fez a vontade do pai. Mas Jesus não está falando sobre filhos, sobre obedecer. Ele está falando sobre o mesmo assunto anterior. Fala assim: vocês, eu quero dizer o que vai se passar. João Batista, ele veio para lhes mostrar o caminho da justiça. E vocês não creram nele. Mas os publicanos, as prostitutas creram. E por isso, vocês vão ver que eles entrarão antes de vocês no reino dos céus. Vocês não se arrependeram e nem creram neles. Eu mandei a bandeja de brigadeiro cheia, oferecendo, gostoso, não cristalizado. Tem um que fica meio durinho, eu não gosto, é mais pastosinho. Está aqui, está o melhor brigadeiro da cidade. Está aqui, você ama brigadeiro? Pode tomar. É assim que o Senhor gera fé no nosso coração. Ele dá evidência para nós, Ele dá bênção, dá pessoas que estão se moendo para que você seja abençoado. Você olha e fala: não, preciso observar por algum tempo. Isso é negar a fé. E o grande perigo é o que vem na segunda parábola depois disso. Ele diz assim: havia um senhor de terra que chegou a hora de colher a resposta da terra, colher o seu lucro da terra. E ele manda um servo aos lavradores para receber aquilo que era seu. Eles o espancaram, mandou outro lavrador, mataram, mandou um terceiro, apedrejaram, mandaram um grupo de servos e eles os trataram da mesma maneira. E afim ele diz assim: eu vou enviar o meu filho,
porque esses eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, falou: oba, agora se matarmos esse, nós vamos ficar com toda a herança. E eles o mataram. Jesus estava fazendo uma alusão a si próprio, e estava fazendo uma alusão a servos do Senhor, que saem tocando a trombeta, que saem dando seu sangue, suor e lágrima para um povo de coração duro, que não há nada que possa agradá-lo, não há. Não houve em Jesus algo que pudesse agradar aquele povo. E o Senhor diz assim: este é o recado para vocês. Vocês estão se preparando para morrer sem o perdão dos seus pecados. Irmãos, isso é muito sério. Isto é muito sério. Nós não podemos arrogar para nós mesmos o direito de sermos filhos de Deus se nós não amamos como Jesus disse que devemos amar. E Ele dá o amor, Ele é a fonte, Ele diz: amem-se, porque o amor vem de Deus. Busquem de Deus. Não vou buscar. Busque, filho, busque para que Ele abra os seus olhos. E você tem o bom senso de ver que o rapaz, a moça, a senhora, o senhor, eles já podem sair desse cativeiro que você está expondo sobre eles. Eles podem sair livres e podem dizer assim: vocês estão aceitos, sirvam com alegria no meio do povo do Senhor. Não retenham esse laço. Não façam assim. É condição do Senhor para que nós existamos bem nesses poucos anos que temos debaixo do sol. No fim da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu em 1945, as cicatrizes eram muito grandes. A Europa bombardeada, cidades em ruínas e aquelas coisas que todos nós conhecemos. Há uma coisa que talvez nós não tenhamos prestado muita atenção. Nós vivemos esses anos, mas talvez essa trombeta não foi tocada com tanta força quanto deveria ser tocada. A cidade de Berlim, capital da Alemanha, o grande derrotado na Segunda Guerra Mundial, com a chegada das tropas russas do norte, leste, e das tropas dos aliados pelo sul, oeste, a cidade de Berlim se tornou uma cidade dividida. E ela, de fato, foi dividida em duas grandes partes. A cidade de Berlim Oriental, que foi, então, administrada pelas forças da União Soviética, forças comunistas, e a parte ocidental, que foi administrada pelos países do oeste, os países de uma filosofia capitalista, Estados Unidos, Inglaterra, França, os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. E essa coisa existiu durante algum tempo. Os conflitos ideológicos eram tão grandes. Dentro de uma própria cidade, não era possível capitalismo e comunismo viverem de uma forma, coexistirem de uma forma pacífica. Eram muitos os choques, muitos os choques. No ano de 1961, rapidamente, a população estupefata de Berlim viu, em tempo recorde, construído uma grande muralha no meio da cidade, dividindo um lado ocidental do lado oriental. Todos sabiam que está no lado oriental é comunista, é a União Soviética. Do lado ocidental é do mundo livre. E assim foi. O mundo deplorou, houve muito protesto, os Beatles, Rolling Stones saíram em manifestações pacíficas, jogando flor no muro, etc. Mas o fato, o muro era o muro chamado Muro da Vergonha, não é? Que a pessoa do lado comunista tentava passar, e muitos queriam passar, fugir para o lado ocidental, pelas melhores condições de vida, eram mortos. Existem cenas, você pode procurar na tua internet, de chorar, tá? De pais com filhos pequenos, buscando uma condição melhor, e ele logra passar, e de cima da muralha, o soldado matar a pessoa sangue frio, que já estava com os pés no terreno da liberdade. Foram anos horríveis, anos terríveis. Em 1987, dia 12 de junho, um dia histórico na história do mundo, houve um encontro dos dois líderes dessas duas maiores facções mundiais, o presidente Ronald Reagan, dos Estados Unidos, e o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, senhor Mikhail Gorbachev. Um fez um discurso, outro fez um discurso. O presidente Ronald Reagan tomou a palavra e ele disse muito pouco. Ele diz assim: senhor Gorbachev, o seu país deseja o progresso, o seu país deseja paz, o seu país deseja ver o seu povo feliz.
Senhor Gorbachev, destrua esse muro. O mundo ficou em silêncio. Em silêncio. Pouco depois, uma miríade de moços jovens alemães, munidos de foices, de martelo, de o que for, puseram abaixo o muro de Berlim. Eu queria dizer para vocês, amados, que Deus tem nos dado graça. O grande problema é que alguns de nós temos recebido a graça em vão. Nós recebemos para sarar da dor de ouvido, nós recebemos para ter um emprego novo, achar uma casa com aluguel mais barato, um carro que é financiado em prestações, e tudo isso é muito bom, mas a vida não consiste só nisso. O Senhor diz, use a graça para quebrar o muro. Use a graça, cabecear, para destruir o muro de separação que Satanás quer erguer ao seu redor. Essa é a minha única esperança para essa igreja. Que nós ouçamos a voz, não do pastor Nery, que nós ouçamos sem desconfiança a voz do Senhor. Ele é aquele, conforme lemos na carta de Efésios, que Ele fez ruir o muro de separação que havia entre as pessoas. Sim, algumas pessoas têm feito coisas erradas. Sim, é verdade, tal pessoa não agiu à altura das suas expectativas. Mas o Senhor é aquele que diz, acerquem-se à mesa do Senhor com o coração sem muros, sem muralhas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu vou pedir que o louvor inverta e que a gente cante, enquanto passam os elementos da ceia do Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, porque nós não temos, amados. Nós não temos um coração igual ao de Jesus. Nós temos que clamar a Ele, Senhor, dá graça para mim. Mas eu quero. E a esse o Senhor ouve. E nesse Ele opera. Nesse Ele transforma. A esse coração Ele transforma. E Ele dá a graça de termos um coração como o dele. Sem muro. Sem muro de separação. Um coração que ama. Um coração que não fofoca. Um coração que não julga. Um coração que perdoa sempre. Essa é a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração.